Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Eu já vou agradecendo a sua presença diária aqui comigo, a sua interação que é muito importante, um comentário, né, uma figurinha no comentário, um like ajuda bastante, gratidão para você que já entra dando like, hype os vídeos aí, né, até 3 vezes por semana. É gratuito, tá bom? Ajuda aí o canal a ficar sempre no ranking aí dos canais mais procurados, ou mais indicados, ou mais vistos. E para você que está se tornando novo inscrito e novo membro, minha gratidão. Gente, eu vou pedir para vocês encarecidamente dar uma olhada aí nas suas inscrições ali, se tá direitinho a inscrição, porque tem acontecido de sair muitas inscrições e muito sininho de notificação. Então dá um confere se aparecer ali que não tá clicado inscrito, gente, se inscreve e ativa o sininho e bota a opção todas, porque tem saído, tá? Tem desativado por conta aí sozinho as inscrições, as notificações. Gratidão. Lembrando que todos os vídeos do canal valem para o momento que você abre eles aí, não tem um prazo de validade, né? Eu faço vídeos novos aqui para vocês, mas às vezes a espiritualidade quer falar algo com você quando aparece aí na sua guia um vídeo antigo que tem uma mensagem, né? Então não tem um prazo de validade. Pega para você o que é para você, o que não é, deixa passar que é pro coleguinha que tá assistindo ou vai chegar aqui, tá? Troque o seu gênero da pessoa, adapte e pega a parte que é para você. O que não é, você agradece e pede para chegar no endereço certo. Quer uma consulta só na sua energia particular? Manda um e-mail para mim que lá eu passo o WhatsApp, tá? Aí a gente marca a consulta. Quer contribuir com o canal? Tem o coraçãozinho, valeu demais, tá? Você doa aí quantas vezes quiser, o valor que quiser. E o e-mail também é uma chave Pix. Eu agradeço imensamente e sempre falo para vocês que tudo que é doado no coraçãozinho, no valeu, por mais que seja, às vezes você pode achar que é pouco, não é, né, gente? De grão em grão a galinha enche o papo. E aí, tudo que entra no coraçãozinho aí no valeu, eu invisto nos materiais aqui para sempre trazer coisas novas, melhorias para vocês aqui, tá bom? Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram de alguma forma, seja financeiro ou com a presença aqui no canal. Aqui a gente trabalha com espiritualidade, tá? Diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, Dona Rosa. Então é importante você pedir para aquilo que você acredita e tem fé, trazer as respostas. Peço perdão, gente, se a voz está ruim, porque eu tô bem atacada da rinite, mesmo com antialérgico. Tá? Então, se eu parar para dar uns espirros aqui, dar uma suada no nariz, peço desculpa. Vamos, então? O que que a gente vai ver hoje aqui? Você vai mentalizar uma situação aí afetiva. Mentaliza uma situação afetiva, pensa numa situação afetiva e vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para você. Então, vai ser esse o tema, tá? Pensa ou mentaliza uma situação afetiva que a espiritualidade vai trazer a resposta. Pode ser para quem tá conhecendo, junto, acompanhado, sozinho, tico-tico no fubá, separado. Mentaliza alguém, mentaliza o que você quer saber e vamos ver uma primeira energia principal. Às vezes sai espelhada aqui. Pode sinalizar, Frei Rogério. Como é uma leitura coletiva, às vezes sai a sua energia aqui, né? Tem que adaptar. O louco. Aqui, gente, de cara eu já sinto várias energias, tá? Até pelo tema, eu sabia que ia ter uma diversidade. Aqui tem pessoas que estão querendo um amor novo, ou estão conhecendo alguém, conversando com alguém, ou começando a sair com alguém, ou começando a ficar com alguém, ou pessoas que estão com alguém, mas é algo novo, recente, tá? Mas também tem aqui pessoas do passado que lá atrás talvez não estavam preparadas para assumir um relacionamento, ou porque não tinha preparo emocional, não tinha maturidade, ou porque não tinha o que oferecer financeiramente, aí não quis assumir um compromisso, ou porque quis ir atrás de outras coisas, de trabalho, de carreira, ou porque quis ficar na liberdade da farra, né, de poder ficar com um e com o outro, de poder ir para as baladas, com as amizades. Tem todas essas energias aqui, talvez não estava preparado para assumir um relacionamento. Também tem alguns aqui que fizeram você de bobo, estão ou estavam fazendo, porque aqui pode estar acontecendo, ter acontecido ou prestes a acontecer, justamente porque talvez a pessoa não quis se prender, não quis abrir mão da liberdade
Foi uma pessoa que não quis rotular a relação. Lana, no meu caso, era uma pessoa que a gente já tinha um relacionamento, já namorava, era noivo, morava junto, era casado. Aí, para alguns casos, ou a pessoa foi negligente ou irresponsável dentro da relação, ou ela quis ser livre demais, né? Tanto aquela pessoa que preza pela liberdade, que quer ter uma vida de solteiro estando casado, comprometido com alguém, como aquela pessoa rebelde, o livre, no sentido de ninguém me controla, ninguém manda em mim, amor nenhum me controla, homem e mulher nenhuma me controla. Tem todas essas situações aqui. Aqui também tem muito uma energia de pessoas do passado, tá? Ou pessoas que você conheceu no passado ou se relacionou. Então, por exemplo, se for uma pessoa que você conheceu lá atrás, porque esse louco desse deck tá virado para o passado. Talvez é uma pessoa que lá atrás não ficou com você por algum motivo e agora se arrepende e quer retornar para os seus caminhos. Ou vocês se encontraram aí por um acaso da vida e retomaram conversa. Ou pode ser alguém que você teve algo, se relacionou, fosse algo só de ficada ou até de relacionamento sério, e a pessoa fez alguma coisa aqui que vocês acabaram se afastando e agora ela quer retornar. Tem essas situações aqui. Deixa eu dar uma suada no nariz, gente. Perdão. Então, tem uma pessoa aqui também que talvez ela renunciou ao relacionamento porque ela foi atrás de outras coisas, né? Pode ter sido lá no passado que a pessoa foi por um caminho para buscar carreira, esse tipo de coisa, e você foi para outro. Pode ser aqui também que a pessoa renunciou porque ela não queria se prender, ela queria ficar livre, leve e solta, tá? Aqui fala muito no louco que é o homem escravo da matéria, então pode ser que para alguns a pessoa preferiu isso e não ficar com você, então ele foi escravo da matéria porque ele foi atrás de carreira, fama, né? Ou então ele não quis separar de alguma relação por causa de bens, ou não quis se afastar da família, né, por causa de bens. É só você adaptar alguns casos aqui. Pode ser também que a ganância dessa pessoa, né, o homem escravo da matéria, pode ser que foi uma pessoa que a ganância dela acabou separando vocês ou estragando o relacionamento. Porque se era algo muito lá atrás na juventude, até se compreende, era alguém que estava iniciando esses caminhos, mas se já era aí uma pessoa bem consolidada, burro velho. Aqui também fala da experiência de ultrapassar os limites. Então talvez essa pessoa aí, para alguns casos, se vocês não estão juntos, é porque essa pessoa ultrapassou algum limite seu aí, né? De alguma irresponsabilidade que ela pode ter feito, alguma negligência dentro da relação, ou porque não teve maturidade mesmo. Para outros, pode ser que ela foi muito influenciada, né? Por amigos, pessoas, familiares. Pode ser aqui também, a pessoa não cuidou do que tinha com você, né? Do relacionamento, ou ela ficou alienada de alguma coisa, ou ela dava aquelas desculpas que ela não estava preparada, porque não, né? Aquela desculpa idiota, não é você, sou eu. Eu tenho trauminhas, eu tenho bloqueios, eu sou assim porque eu tenho trauma de infância, trauma de ex. E para outros é aquele tipo de pessoa com a síndrome de Peter Pan, né? Seja homem ou mulher, parece que não sai da adolescência eterna. E aí só faz caca dentro de relacionamento. O que mais temos aqui, Frei Rogério? Para alguns, não é para todo mundo. Frei Rogério tá dizendo aqui que pode ter uma distância geográfica, tá? Adapta se é curta ou longa, que por enquanto aqui não tenho como ver, mas tem distância geográfica para alguns. Então talvez, sei lá, a pessoa foi fazer um intercâmbio no outro lugar ou mora no outro lugar, ficou distante geograficamente ou está distante de você. Louco, geralmente, ele leva naquela varinha com uma mochilinha que ele tem uma bagzinha, uma bagagenzinha. Ele leva aqui só o que é importante para ele em termos de valores, essas coisas, né? Ele não se apega a coisas materiais. Se ele precisa ter uma nova vida, uma nova oportunidade, ele abandona.
né? E às vezes não é um abandono voluntário, às vezes ele é obrigado a fazer isso para seguir em frente. Então tem duas situações, pode ser que a pessoa for obrigada a abrir mão de você, né? Ou ela abriu mão de você porque ela tinha interesses de outras coisas, outras situações. E aí deixou você para trás, ou soltou a sua mão se estava junto. Aqui o arcano 0 representa o homem no seu estado essencial, Adão antes do pecado. Então talvez aqui essa pessoa precise se encontrar com ela mesma, né? Ela precise olhar para o abismo, olhar para a sombra, fazer esse processo de individuação, que é unir essas polaridades opostas, masculina e feminina, se curar de muita coisa para estar apto para um relacionamento. Tem muita essa energia. Talvez a pessoa não sabe se relacionar porque ela não está inteira na sua integralidade da personalidade. É como se ela tivesse ficado na infância lá e não desenvolveu essa parte, ou precisa de cura nessa parte dessa criança interior, algo que ela precisa tratar na psique, porque o louco é Netuno, ele fala de traumas, sofrimentos, coisas que a pessoa passou, de sofrimento, de abuso, de abandono, de negligência, ou de não teve amor, não teve afeto. Projetos, então, é uma pessoa que tem umas paranoia aqui que precisa curar. Parece que tá sempre achando que é o perseguido, né? Que todo mundo vai trair, todo mundo vai abandonar, o rejeitadinho. E aí, para algumas coisas, é o rebelde sem causa, ou tenta justificar as atitudes erradas que tem nisso. O que mais temos aqui, Frei Rogério? É, que o senhor estava falando ali. Quando eu estava falando, o senhor falou um negócio. Tá, deixa eu tentar retomar a linha de raciocínio para o senhor falar. Eu estava falando aqui que essa pessoa, ela tem... Ok, obrigado, já entendi. Aqui, gente, ele tá falando que para alguns casos, não é para todo mundo, tem até pessoas que no passado aqui já fizeram tratamento ou psiquiátrico ou com psicólogo, ou já tiveram aqui problemas com drogadição, álcool, vícios, ou aquela pessoa que teve problemas lá, que teve que conselho tutelar, sabe? Essas coisas. Sofreu negligência, teve algumas pessoas aqui que o Frei Rogério tá frisando que já passaram, tá? Ou tinha saúde muito afetada, porque aqui fala de manicômio, de hospital, de CAPS, de tratamentos para pessoas com vícios, com transtornos mentais, transtorno de personalidade, esse tipo de coisa, mas é para algumas pessoas, tá? Então tem isso aqui. Mentaliza aí uma situação. O senhor vai querer esse oráculo aqui? No final, tá? Então vamos ver mais. Já vimos um pouco aqui, tem uma diversidade de informações, porque é muita gente. Ó, tem pessoas aqui que o caso mesmo é que essa pessoa ficou aí entre você e outras coisas, ó. Outras pessoas, ou familiares, ou a vidinha de solteiro, ou a farra, né? Ou era triângulo, quarteto, micareta, trio elétrico. Tem muito uma questão aqui de uma pessoa que no passado, gente, já teve muitas. Só adaptar, se foi homem, teve muitas mulheres, se foi mulher, teve muitos homens, ou é o homem, a mulher do contatinho. Tá? Sempre foi assim. Para alguns pode ter tido algum tipo de traição aqui, de adultério. Ou então era uma pessoa, como eu disse, ela não queria assumir responsabilidade, ou não quer assumir responsabilidade, porque ela não quer perder essa coisa livre, leve, solta, farras, amizades, esse tipo de liberdade, tá? E para alguns era até comprometido, mas queria ter esse tipo de comportamento. E realmente para muitos é uma pessoa bem imatura, tá? De atitudes imaturas ou infantis, porque sai o louco encabeçando a energia da pessoa e aqui sai um pajem de ouros. E teve sim, tá? Muita gente influenciada aqui por amigos, familiares, terceiras pessoas se metendo, tá? É aquele amiguinho que leva pra farra, o amiguinho que só dá conselho ruim, torto, o amiguinho que leva pra se afundar nos prazeres, é da bebida, é da drogadição, é das coisas ilícitas, até amiguinhos que levam pra coisas ilícitas.
Gente do céu, que isso? Misericórdia. Crê em Deus Pai. Queima, Jeová. É cada doido que passa nesse bairro, gente. Eu, hein? Esse grito aí, sei lá, gente. Se a pessoa tá com dor de alguma coisa, tá... Dor emocional, dor física. Perdeu alguém aqui, ó. Gente, vocês ouviram o grito, né? Se a pessoa perdeu algum ente querido, ou tá na iminência, ou perdeu uma amizade muito importante aqui, foi a Oló, faleceu. Com esse grito aí que deu, gente, que horror. Parece uma coruja de mau agouro. Então aqui, gente, como eu tava dizendo, tem uns que tem as amizadezinhas, ó. E realmente é meio... essa pessoa aí, ela precisa de cura, tá? Para alguns, cura da mente, cura do emocional. Aqui é o seguinte, tá? Tem casos aqui que a sua pessoa foi muito influenciável ou é muito influenciável porque é muito gentil, muito educada. Sabe aquela pessoa que tem medo de dizer não, não quer ser mal vista, o educado, o boa gente que acaba aí caindo na lábia de todo mundo, sendo manipulado por todo mundo? Para alguns casos tem. Não é todo mundo, mas tem uns aqui que acabam sendo ingênuo e feito de bobo, então são facilmente manipulados, influenciáveis, porque não tem maturidade. Nem emocional, nem, entendeu? Desse tipo de coisa, tem alguns aqui. Mesmo que a pessoa já tenha uma certa idade, é extremamente infantil e imatura, então muito facilmente acaba sendo ingênua. Inclusive tem alguns aqui que pode dar essa justificativa, né? Que foi ficar com outra pessoa, está com outra pessoa, traiu você com outra pessoa, porque ele foi o seduzido, o iludido, né? Essa pessoa está totalmente falando uma mentira? Não. É óbvio que ele tinha que o poder de escolher se ele queria ou não. Mas que teve sim uma pessoa meio boba, meio ingênua na mão de uma pessoa mais esperta, para alguns casos teve. Não que ele não tenha culpa, 50% da culpa é dele ou dela. Se é uma mãe que influencia, a mesma coisa. Por mais que ele seja bobinho, mas ele tem o direito de escolher ou não, se é um filho, uma filha que manipula, né? Então ele tem 50% de culpa, mas para alguns casos ele não está mentindo do todo não. Para alguns casos ele foi ou é manipulado sim. Porque é uma pessoa muito imatura, então cai fácil na lábia aí de outras pessoas. Aqui tem também uma pessoa com saudade para quem estiver distante, afastado. Seja porque a pessoa está distante porque terminou de vez, seja porque se afastaram pelo trabalho. Qualquer coisa, ou que deram tempo na relação. É uma pessoa querendo retornar com saudade. Aqui tem também casos, não é para todo mundo, tá? E também não é para aqueles que você vai se apegar e achar que a pessoa é inocente, coitadinha. Não, é para aqueles que você tem certeza do caráter da pessoa, que a pessoa é do bem. Para alguns aqui, gente, realmente se essa pessoa disse para você que precisava de um tempo, ou se afastou, renunciou à relação dizendo que era porque tinha que cuidar de uma pessoa mais velha, doente, ou carregava certas responsabilidades de outras pessoas, né? Ou que tinha que cuidar de uma pessoa convalescente, doente, fosse parente, filho, mãe, pai, sei lá o quê. Para alguns é verdade. Tá? Tem alguns que falaram isso para você e é mentira, é manipulação, é sem vergonhice. Mas tem bem poucos casos aqui que o que a pessoa falou é verdade. Tá? Bem poucos. Então, pode ser uma pessoa que é arrimo de família, pode ser aquela pessoa que não pode sair de casa porque tem pessoas que dependem dela, não pode sair de um casamento porque tem pessoas doentes, é um filho doente, é uma esposa que está doente, que você realmente sabe que é verdade. São pouquíssimos aqui que têm uma justificativa. Apesar de que a pessoa sim tem a escolha, o livre-arbítrio, mas para alguns tem algo muito pesado mesmo. Que essa pessoa não pode simplesmente largar aquela responsabilidade e meter o louco, embora ele quisesse aqui, ó, meter o louco e chutar o balde, ele ou ela não pode realmente, mas são bem poucas. E aí vai do seu discernimento saber se essa pessoa realmente é uma pessoa de boa índole, de caráter, e aí ela está falando a verdade, né? Porque a grande maioria aqui que deu esse godô não é verdade, mas tem pouquíssimos aqui que é real mesmo, aqui, os problemas que a pessoa está passando. Se ela disse para você, olha, eu tenho um parente que está em situação de apenado, um parente que está doente, e sou eu que seguro as broncas, né? Eu tenho uma pessoa que é dependente químico na minha família, ou que é alcoólatra, alguma coisa assim,
né? Eu não posso simplesmente largar. Para poucos aqui, a pessoa tá sendo verdadeira no que tá dizendo. Tá? Mas para 95% aqui é sem vergonhice que tá dando desculpa e justificativa, tá? Dá esse godô, inclusive aqui tá dizendo, tá? A pessoa deu um godô em você aqui, dizendo que tava cuidando de parente, de sei lá quem doente ou que ele tá doente, era mentira, a pessoa tava na farra. Então, se você queria saber se a pessoa mentiu pra você naquele fim de semana, que ela disse que caiu doente, ou que ela ia ter que cuidar da mãe, do pai, do vô, da avó, do filho, da filha doente, mentira, tá? E aí, se você descobriu, agora a pessoa quer se desculpar da mentira da lorota que contou. E se você não descobriu, ela vai manter e sustentar aí essa lorota para você nunca descobrir, tá? Mas para alguns você vai acabar descobrindo aqui sim, porque ou vão fofocar ou ele vai deixar uma ponta solta, ou você vai vir aqui no tarô como tá vindo e vai descobrir. Tá? Então tem bem poucos aqui que falaram a verdade, que ficaram por algum motivo aí, tiveram que fazer algo importante de responsabilidade, o que dependia deles para o bem-estar de outra pessoa. A grande maioria é mentira. Ah, eu fui viajar um fim de semana a trabalho. Mentira. Tá? Tava na farra, ou tava com outro, ou tava com amigos, ou tava no bem bom lá e mentiu pra você. É aquele tipo de pessoa que mata o pai e a mãe, o patrão lá na segunda-feira no trabalho, né? Ah, eu não vim porque fulana faleceu, eu tive que ir no enterro. E ele já enterrou os parentes e tudo e é mentira. Tá? Tem alguns aqui também que se a pessoa falou pra você que renunciou, não tá com você, alguma coisa por questões financeiras, pra bem poucos é verdade, tá? Tem realmente responsabilidades financeiras, problemas financeiros, dificuldades financeiras aqui, tá? Mas é como eu disse, é para uma minoria de um 0,5%. A grande maioria, qualquer godô que a pessoa deu é mentira. Ah, eu não me separo porque minha mulher é doente, paralítica na cadeira de roda. Mentira. Eu não me separo porque meu filho é doente, assim, assim, muito apegado a mim. Mentira. É desculpa, é caô. Ah, eu não saio da casa de papai e de mamãe para casar com você, para ter algo mais sério, morar junto com você, porque mamãe é doente, não sei o que, não sei o que. Para alguns, inclusive, a pessoa lá manipula ele ou ela. Para esses casos que a pessoa é meio tonta, meio ingênua, é uma mãe lá que quer o filhinho só para ele ou só para ela, quer ser a prioridade, não quer que o filho case, não quer que o filho saia de casa, não quer que o filho fique com ninguém, mesmo que é um burro velho, tá? E aí a pessoa se faz de doentinha, ela faz chantagem emocional, pode ser uma filha, uma mãe, uma esposa, faz chantagem emocional, que é para a pessoa não sair de perto, a pessoa não largar, a pessoa não viver a vida dela. E para alguns a pessoa é tonta que se deixa manipular. E para outros a pessoa diz isso para você e é mentira. Tem uns aqui também, que eu já falei, né, que mentiram aqui, que foram para algum lugar, seja um dia, um fim de semana, bastante tempo ou pouco tempo, e era mentira aí que estava fazendo outra coisa ou com outra pessoa. Você estava desconfiado, investigue que você descobre. Tá? Ou investiga na rede social, para alguns estava lá no motel, no bem bom com outro, com outra, e contando história para você que estava trabalhando aí incansavelmente. Tem, inclusive, alguns aqui, esteja você conhecendo, ficando, falando, ou terminou e tá tentando reatar com a pessoa e ela meteu esse godô aí em você, né? Não estou com ninguém. Mentira, tá? Para muitos aqui tem muitos contatinhos, coisas casuais, nada, para alguns aqui nada sério, mas tem. Tá? É aquele negócio de relacionamento aberto com alguém ou algo casual, ou cheio de contatinhos, lanchinho rápido. Tem até uns aqui que são tão cara de pau que deve ter dito para você, desde que nos separamos, nunca mais fiquei com ninguém. Se é uma ex, ela tá metendo godô, tá? Ela já passou meio mundo aí, o quartel inteiro. E tá mentindo que não ficou com ninguém aí na separação de vocês. Se é homem, é a mesma coisa. Ai, não fiquei com ninguém, né? Desde que nos separamos. Mentira. Tá? O pirulito nervoso achando a nervosa aí, já passou pela mão de meio mundo aí. Mesmo que tenha sido pouco tempo de separação. Ah, então é godô? É. A pessoa tá mentindo? Tá. Agora, se você aceita mentira e finge que é verdade, aí é problema seu, o combinado não sai caro. Desde que você vá sabendo que a pessoa tá mentindo pra você, né?
E aqui, se você investigar, você acha, tá? Não, não fiquei com ninguém. Se você investigar, seja a rede social, seja a vidinha dela, ou perguntar para um e para outro, você vai ver que cai por terra rapidinho aqui a mentira do eu não fiquei com ninguém na nossa separação, ou eu não estou com ninguém. Eu só tenho você, tá? Você e mais aqui todo o Beira-Rio, 40 mil pessoas do Beira-Rio. O que mais temos aqui, Frei Rogério? Inclusive, Frei Rogério falou uma coisa aqui que eu vou ter que falar. E aqui o ficar, para muitos, não foi só aquela ficada de beijinho, companhia. Aí, eu saio o casal, você e a pessoa na mesa, é só adaptar o gênero. Né? Para muitos aqui, a pessoa já foi pros finalmente sim, tá? Então, se a pessoa disser aquele godô para você, né? Ah, a carne foi fraca, a tentação foi forte, eu tava sozinho, me sentindo sozinho, ou então eu tava com você, mas bebi demais, né? E eu fiquei com fulano, com fulana, mas foi só uma ficada de beijinho, mentira. Tá? Teve muitos que foram pro fogo no parquinho, sim. Você queria ter certeza? Tá? A pessoa meteu o godô que foi só beijinho, abracinho, só uns amassos, que não foi pros finalmente, mentira, foi sim. Tá? Tá mentindo? Tá. Tem que falar o que tá na mesa. Obviamente, né, gente, pega a parte que é pra você, não é pra todo mundo. Quer ter certeza, faz uma consulta particular. Mas se a sua intuição, seu sexto sentido tava avisando e você só queria confirmar, tá aqui. Tá? Ah, então a pessoa tá dizendo pra você, não passou de uma conversa, não passou de a gente sair junto, mas não tivemos nada. Mentira. Teve muitos casos aqui que passaram do beijo e abraço ou passaram só da conversa, da amizade e foi simples finalmente pro fogo no parquinho. Então a pessoa tá enrolando você, tá. Aqui também tem situações onde alguém tá com muitos ciúmes de você. Alguém que tá em silêncio, não tá tomando nenhuma atitude, tá só no planejamento, pode estar afastado emocionalmente ou geograficamente, seja porque separaram, deram tempo, ou porque cada um foi trabalhar num lugar, tá? E a pessoa tá morrendo de ciúmes de você. Ela tenta stalkear aí, seja em rede social, perguntar, tenta saber da sua vida com curiosidade, com ciúmes, com posse. Mesmo para os casos aí onde já terminaram aí há meses, até anos aí com a pessoa ainda tá aí vigiando ou tentando saber da sua vida. Tá? Para alguns é porque ainda tem sentimento, ainda tem esperança de um dia retornar, ou imagina, né, fantasia um retorno, pedido de desculpa, esse tipo de coisa. E tem outros que fica vigiando, gente, até pela sensação da posse, mas do controle. Sabe? Porque não aceita que você saiu do controle, não aceita saber que você está vivendo a sua vida. Seja se, principalmente se você afastou da pessoa, se você terminou, se você rejeitou, né? Ela teve comportamentos que não foram bacanas e você se afastou. E aí o ego e o orgulho da pessoa precisa ficar vigiando para ela ter a sensação ainda de algum controle sobre você, sobre as suas emoções. Fica lá tentando saber como é que tá seu humor, seu ânimo, se você ainda lembra dele ou dela, se ele ainda causa alguma coisa em você. E outros ficam vigiando por essa sensação de controle, de posse que a pessoa precisa ter. Por quê? Porque a pessoa é meio obcecada. Então, para os casos aqui que você sabe que era uma pessoa tóxica, meio narcisista ou tóxica de algum tipo, tóxica com vícios, tá? A raposa é vício. O 7 de espadas é a mistura da raposa com o diabo. Então, seja uma pessoa que deu golpe em você, tirou coisas de você, seja dinheiro, a sua paz, né, o seu sossego, seja uma pessoa que tem vício, compulsão, excesso, que traiu, que mentiu, qualquer coisa. Tá? Ela fica lá vigiando você ao longe, querendo saber com curiosidade da sua vida. E para alguns, se a pessoa sabe que você está conhecendo uma nova pessoa, né? Ou que você pode estar conversando com alguém e está com ciúmes, ou então tem medo de perder de vez. E ao mesmo tempo tem uns muito orgulhosos com medo de se reaproximar, que de certa a pisada na jaca deve ter sido grande. E alguns ficam lá com nostalgia, fantasiando coisas com você, ou lembrando do que viveram, para muitos guardando um amor platônico,
mas consumido pelos ciúmes, pela dúvida, né? É como se a pessoa ficasse obcecada por você, porque talvez aí não teve de você o que ela queria, ou não teve o final que ela esperava, ou ela não tem mais o controle. E aí fica lá, gente, como se fosse obcecado, obcecada nesse tipo de situação. O que mais temos aqui, Frei Rogério? Ó, tem pessoas aqui, Frei Rogério tá dizendo, que quer se aproximar, mas tem medo, tem dúvidas, tá inseguro, tá? Até porque não sabe como você vai receber, como você vai reagir. Então ela tem uma incerteza do futuro dela, para alguns, mas uma incerteza das suas reações ou das suas emoções. E para alguns aqui, a incerteza do futuro é nos casos que a pessoa está atolada de problema. Então, se ela não tem clareza nem certeza do próprio futuro dela, seja financeiro, as problemáticas que ela tem, como que ela vai te dar alguma garantia, alguma garantia, ou pensar em questões de relacionamento? Porque tem alguns que estão passando alguma dificuldade aqui, tá? E aqui tá bem forte para mim, tá? Não é só por aquela pessoa que passou gritando, pelas energias das cartas. Tem alguém, bem poucos aqui, que perderam alguém, tá? Familiares, ou ficou viúva, alguma coisa aqui, para alguns mais recente, outros um pouco mais distante, mas que essa pessoa ainda sofre ou tá passando por esse luto, por essa perda, tá? E tem alguns que tá na iminência de perder. Alguém aqui, importante, perder que eu digo mesmo falecer, tá? Vira oló. E aí isso se torna um peso, uma preocupação, ou tá pesando na mente da pessoa aqui. E aí a pessoa tem medo de perder essa pessoa para quem tá na iminência, ou tem medo, né, de talvez aqui fazer alguma coisa em termos de relacionamento nesse momento que tá difícil, tá puxado para ele ou para ela, que ela ainda não conseguiu superar, não conseguiu superar o luto, né, o sofrimento. Para alguns aqui pode ser um luto psicológico, pode, para poucos aqui até pode, porque o louco tá encabeçando a leitura. Então pode ser que ela tá num luto psicológico. Por exemplo, para aqueles que ficaram viúva ou viúvo, ainda tem aí uma coisa de apego pelo falecido, pela falecida. Ou aqueles que terminaram recentemente um relacionamento, tá sofrido, dolorido. Seja que essa relação era com você ou com outra pessoa. Tá? Tem essas situações aqui. O que temos mais aqui, Frei Rogério? Filho, não bagunça. Aqui, gente, temos uma pessoa, não é para todos os casos, tá? Deixa eu ver. Para, bebê. Bagunça, a mãe tá trabalhando. Tem uma pessoa que tá numa encruzilhada danada aqui, justamente porque talvez você tá mantendo uma posição, ou seus valores, ou uma distância, e ela gostaria de retornar para os seus caminhos. E como ela não tem certeza se ainda é possível, ela fica muito na dúvida se ela retorna ou se ela segue adiante. Porque para muitos aqui essa pessoa deve ter aprontado e agora você está sustentando aquilo que você acredita que são os seus valores, que é justo para você, a sua posição, nas decisões que você tomou, nas escolhas que você fez. E tem alguns que fizeram alguma escolha ou tomaram alguma decisão, né? E se arrepende de ter feito, e agora a pessoa não sabe como retornar. Tanto por orgulho, por ego, mas também um pouco porque a pessoa não sabe como se reaproximar. Ela não sabe se você ainda quer, se você ainda ama, se você daria uma chance. E aí, por medo de arriscar, por orgulho, por ego, por tudo isso, medo de ser rejeitado ou de ser ofendido, esse tipo de coisa, a pessoa não se posiciona, ela fica na dúvida. Né? Aí com medo de você rejeitar, medo de você não querer mais, medo de você xingar, humilhar. Ou até para alguns, medo de descobrir aí numa conversa, se aproximar de você e você dizer não só que não quer mais, como se já está com outro. E a pessoa ter que ouvir isso. Né? Eu não quero mais você e eu já estou com outra pessoa, porque isso seria muito doloroso, seja para o ego da pessoa ou para o coração da pessoa. Então tem todas essas situações aqui.
Tem alguns casos aqui que a dúvida é realmente alguma pessoa da família, ó, né? Eu termino o relacionamento que eu tô, o casamento que eu tenho, deixo a família que eu tenho para ficar com você, né? Eu saio do lado da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha filha para ficar com você, né? Eu troco de lugar aonde eu moro, eu viajo, eu vou morar perto de você, eu mudo minha vida, mudo de trabalho, faço essas mudanças para ficar com você. Tem muitas dúvidas. E a pessoa tem que se decidir, ela tem que escolher. Para alguns ela sabe que você é uma pessoa de alto valor, mas talvez ela tenha aí patrimônio, responsabilidade, família, outras pessoas envolvidas, porque desde o começo aparece uma energia de 3, né? Para outros aqui implica até uma questão de dinheiro mesmo, de finanças. O Rogério está frisando que alguns gostariam de ir até você, mas ela não tem dinheiro para isso. Então, por exemplo, se a pessoa quer separar, que ela tem uma relação e sair de casa, ela não tem dinheiro para alugar um lugar, né? Ela não tem dinheiro se ela tem filhos aqui para pagar uma pensão, alugar um lugar, ela não dá conta, né? Ela não tem grana suficiente para sair da aba da mãe e do pai. Para outros, ela não tem condições de pegar uma estrada, de fazer uma viagem curta ou longa, porque talvez não tenha grana. Mas, Lana, essa criatura mora bem próximo de mim, mas talvez, gente, está numa dificuldade financeira que não tem nem para botar uma gasolina, né? Talvez está aí tendo que dividir conta com outras pessoas, está na iminência de não ter grana para pagar um aluguel, que dirá pensar em gastar com um relacionamento nesse momento. Então, para alguns, é como eu disse desde o começo, para alguns a pessoa dá muita justificativa e desculpas, que é mentira. Mas tem alguns poucos que realmente aqui estão com problemas. E é por isso que a pessoa aí tá lenta, tá lerda, né? Para alguns tá totalmente parada. Para outros aqui, a pessoa não tá indo atrás ou não tá fazendo nada, daí para aqueles mais egóicos ou que aprontaram, ou espertinho, gente, é porque ela tá se fazendo de morta. Literalmente aqui, ó. Ela tá esperando a poeira baixar, ela continua defendendo as crenças dela, a ideologia dela, ela é que tá certa, né? Não vou assumir responsabilidade, não vou pedir desculpa, não vou pedir perdão, sou eu que tô certo. Ela tem os preconceitos dela, ela tem as crenças limitantes. Se vocês têm diferenças de idade, de etnia, de credo, e aí ela não faz nada ou tá lá se fazendo de morta, mas ela planeja alguma coisa. E ela, para alguns, pensa numa conciliação. Então, talvez ela tá dando um tempo para se aproximar lá na frente, né? Para ver se ela supera os problemas ou para ver se você supera aí o que ele aprontou. Se você esfria a cabeça, se você tem uma amnésia, bate a cabeça e esquece o que a pessoa fez. Tem até casos aqui que a pessoa vai vir dizer para você, tá? Deixa eu ver aqui. Da questão da terapia. Ó, para alguns a pessoa vai vir dizer para você assim, olha, eu tô me tratando daquele vício, né? Tô fazendo um tratamento psicológico, um tratamento médico, tô tomando remedinho para qualquer coisa. É um remedinho para parar de beber, é um remedinho para transtorno mental, um remedinho para isso, um remedinho para depressão. Tô tomando remedinho, tô indo no médico, tô me tratando. Tem uns que vão dizer para você, olha, tô buscando a Deus, tô indo para a igreja, encontrei Jesus, né? Voltei para minha religião, tô me buscando a fé. Tá? Tem alguns que vão dizer isso para você, eu tô buscando cura. Meus olhos se abriram, você estava certa sobre aquela pessoa que você me falou, sobre aquelas amizades, a vida errada que eu estava levando, né? Agora eu não tô mais no crime, agora eu não tô mais nas coisas ilícitas. Então tem muitos que vão querer vir dizer isso para você, quando vim falar com você, porque aqui tem alguns que vão, demora, mas vem. Tem. É verdade? Ó, meio a meio. Para alguns vão vir falando isso para você e é verdade. A pessoa realmente está fazendo esse tipo de coisa e realmente está buscando uma mudança, uma transformação, uma cura. Mas tem metade que é mentira. É só uma forma de a pessoa reconectar, conversa com você, tá? Ou puxar você de volta para o tipo de relação que vocês tinham. Então tem os dois casos. Para não ser injusta, como é coletivo, vamos deixar no meio a meio, tá? Mas eu ouso dizer que tá mais forte para os que são mentirosos.
Não é bem meio a meio, mas aí você conhecendo a peça que você se relaciona, você vai saber. Então aqui para alguns ele vai vir dizendo, tá? Que encontrou Jesus fazendo a ovelhinha e é mentira, é o lobo na pele de cordeiro. Mudou de pele, mas não deixou de ser cobra. E tem alguns poucos aqui que realmente vão falar isso pra você e é verdade. Ele realmente ou tá indo na igreja, ou tá fazendo uma terapia, ou tá tomando um remédio, um antidepressivo, tá? Tá fazendo tratamento energético, espiritual, ou todas as coisas juntas, ao mesmo tempo, né? Tá fazendo a terapia, buscando a igreja, para alguns é só uma coisa. Quando você vê uma leitura coletiva, você tem que saber discernir, né? Às vezes eu falo vários pontos aqui, não quer dizer que é todos para a mesma pessoa, né? Separe aquela parte que você sabe que é para você. Ah, essa pessoa nunca foi religiosa, ela jamais pisaria numa igreja, ele é ateu. Então você sabe que essa parte ela nunca vai vir dizer que encontrou Jesus, só se for um milagre mesmo. Fora isso, você sabe que essa informação não é, mas aí pode ser aquele que está buscando terapia, tomar um remédio, um tratamento. Às vezes é as duas coisas, a pessoa está buscando tratamento no médico, no espiritual. É só você ter discernimento de ver uma leitura coletiva. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Inclusive tem alguns aqui que vão vir dizer, Frei Rogério frisou aqui, ó. O pessoal vai vir dizer pra você, olha, finalmente eu separei, né? Ou eu larguei a amante, eu larguei os contatinhos, né? Eu larguei as amizades. Para alguns vai vir dizendo essas coisas. Para alguns é verdade, para outros não. Para alguns não separou coisa nenhuma, não largou amante coisa nenhuma. Tá? Então cuidado para a pessoa não querer levar você e outra relação paralela mentindo que encerrou. Né? Ah, eu não mexo mais com coisas ilícitas e tá mexendo. Eu não tenho mais amizade com fulano, com Beltrano e tem. Eu não tenho mais aquele contatinho atual ou daquela ex ou do passado e tem. Você vai saber aqui, use a sua intuição para aquelas pessoas que sabem muito bem quem é o ser de luz que trouxe para a mesa. Então as informações, gente, são essas, as mais gritantes. Tem pessoas aqui, não é para todo mundo, tá? Bem poucos, que essa pessoa ainda retorna para o seu caminho, para o seu destino, tá? Seja para fazer um pouco mais de coisa ruim, ou seja para fazer um pouco mais de coisa boa. Tem alguns que ainda vão retornar para o seu destino, vão, mas o livre-arbítrio de acolher ou não é seu, ó. Se você vai querer de volta ou não. Por exemplo, para aqueles que já fizeram tudo de podre que podia, tem um vício. Aí se ele diz, ah, encontrei Jesus, estou na igreja, estou fazendo tratamento. Se você vai dar uma nova oportunidade, uma nova chance, aí o livre-arbítrio é seu, a espiritualidade deixa na sua mão. Tá? Se você vai dar uma chance ou não. Aí vai depender do tanto que você já sofreu lá atrás com essa pessoa. O tanto de crédito que você é capaz de depositar nele ou nela. Tá? A espiritualidade aqui diz que a decisão é só sua, de dar um voto de confiança ou não. Mas, Lana, eu já dei 10, ele traiu todos os 10. Bom, aí, né, você já tá vendo claramente aí que dessa pedra não sai leite. Né? Mas digamos que foi uma pessoa que foi a primeira vez que resvalou em alguma coisa, que é a primeira vez que ela está dizendo que vai trabalhar isso, que vai melhorar, que vai se tratar. Aí é questão de você saber onde aperta, onde dói para você o calo, se você vai dar uma nova oportunidade ou não. Né? São exemplos aqui, olha, ele abusava. Psicologicamente, financeiramente, fisicamente abusava de você. Aí ele vem com o discurso que ele está se tratando, que ele foi para a igreja. Só quem sabe das pancadas que sofreu, né? Que quem bate esquece, quem apanha não. É você e o quanto do seu limite. Se você está disposto ou não a dar um voto de confiança. Não é porque a pessoa tem destino com você que você é obrigado a ficar com essa pessoa pro resto da vida, mesmo ela patinando e nunca evoluindo, nunca mudando. Então aqui realmente é vocês que vão decidir. Tem muita gente aqui que não quer nem pintado de ouro, mas tem alguns aqui ainda que são capazes de confiar, dar uma última chance, né? Aí depende do seu grau de empatia, do tanto que você já tomou no olho da goiaba na vida e o que você aprendeu ou não aprendeu do ser humano. Tô aqui para julgar ninguém nem para dizer o que você tem que fazer, nem a espiritualidade faz isso. A
A gente mostra para você as opções, as energias da mesa, mas quem sempre tem o livre-arbítrio de decidir escolher são vocês, né? Por conta e risco de vocês. Para muitos aqui foi livramento, tá? Livrou de uma pessoa aqui que não era bacana. Então, quem sabe decide, né? Se quer ou não é você. Inclusive, tá mostrando para mim alguns casos, que tinha alguns casos aqui que a pessoa tinha até uma condição financeira boa. Mas era como se você estivesse vivendo num castelo de ouro, mas em sofrimento, numa relação sofrida, um castelo de ouro, mas você se sentindo sozinha. Para outros era uma gaiola de ouro, você dentro de uma gaiola, pessoa privando a sua liberdade de ser quem você é, de pensar, de agir, de ir e vir, de sair aqui e ali, de conviver com essa ou aquela pessoa, era abusivo, né? E aí não adianta ser um palácio de ouro, uma gaiola de ouro, né? Só porque tem grana, tinha carro bom, casa boa, grana, passeio, esse tipo de coisa. Aí depende do que você vai optar aqui, né? Se você acha que vale a pena, tá no luxo, no conforto, na grana e tudo isso mais em sofrimento emocional ou a pessoa fazendo coisas que não são bacanas pra você aí. Como eu disse, é você que sabe onde o calo aperta. Aqui nós temos peixes, Áries, Escorpião, Sagitário, Peixes de novo, Gêmeos e Leão, Áries, Touro e Libra, Gêmeos e Leão, Aquário, Gêmeos, Leão e Virgem, Touro, Libra e Touro, Libra e Gêmeos, Peixes, Aquário, Peixes e Aquário, Sagitário e Câncer e Touro, Libra e Áries. Tá? Pelos naipes tem praticamente todos, mas aqui os mais fortes são os que eu falo primeiro na mesa. Aqui temos filhos de Oxalá, temos os pretos velhos, tá? Almas benditas, almas iluminadas e Iorimá, na Umbanda esotérica. Temos aqui Omulu e Obaluaê forte, temos Nanã, temos Oxum, Oxum tá forte também, temos Iansã, temos Exu ou Bará, Oxum tá bem forte. Temos as crianças, os Erês, Cosme, Damião e Beijada, Iori ou Iori. Temos aqui Exu, eu já falei, deixa eu ver se tem Ogum. Temos Ogum também, tá? Confirma de novo Oxum. A falange de Cimiromba, a falange dos Santos, Sacangas ou Sacangás, povo do Oriente, povo cigano, baianos, boiadeiros, marinheiros, baianos, Exu e Pombogira de novo por Santo Antônio de Pádua, caboclos e pretos velhos de Oxalá, de Omulu, das águas, então tem de Iemanjá, de Oxum, de Nanã, pretinhos ou pretinhas, pai preto, mãe preta, vovó, preto, tá? Temos a falange do Frei Rogério aqui, Cimiromba. Salve São Francisco de Assis, salve Cimiromba e sua banda. Aqui nós temos... que mais, Frei Rogério? Aqui nós temos forte, tá? Exus e Pombogiras da Encruzilhada, da Calunga. Então, da Calunga nós temos aqui da Calunga Pequena, Falange das Almas, Falange dos Caveiras. Temos as moças do Cabaré. Tá? Malandros, eu já falei aqui, tem a malandragem na mesa. Mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Nanã. Deixa eu ver se tem Águas Revoltas, Obá. Temos Obá, temos Xangô, ó, sai Xangô e Ançã na mesa. Temos Obá, temos Logunedé. Logunedé não tá forte, tá? Ogum tá forte, mas Logunedé não. Temos Oxóssi, caboclado aqui, fora os caboclos de Oxalá e Jurema. Ó, caiu, vocês viram que caiu da minha mão aqui virada, né?
Temos a caboclada de Oxóssi aqui também, tá? Temos a Jurema na mesa, a Mata, a Macaia, tá? E confirma Bará aqui, o Exu de novo, tá? Então, temos Oxóssi aqui. Pra quem vem junto Oxóssi e Ossan, na Umbanda é os dois, senão é só Oxóssi que tá mais forte, tá? Vamos ver os bilhetes do que a pessoa diria pra você, ou você diria pra ela, pra encerrar. O senhor vai querer letrinhas? Ok, ele disse que vai querer letrinhas, gente. Quantos bilhetinhos o senhor vai querer? 6. 1, o último. 2. 3, 4, 5. Falta 1. 5. Esse. 6. E das borboletas? 2. 2 borboletinhas, pode falar. Essa. 1. 2. E as letrinhas? Só 3? Tá bom. Só 3 letrinhas, gente. Pode ser nome, sobrenome, primeiro ou segundo nome, apelido seu da pessoa. S, Samuel, Samir, Samantha, Sueli, Suelen, Silva, Souza, Soares, Simone, Samantha, Sabrina, W, de Volkswagen, de William, Vanderlei com W. E a última, D, David, Daniela, Daniel, Davis, Damares, Jonathan com D, D de distância. Então, é S de sapato, W de Volkswagen e D de distância. Que a pessoa diria ou você diria? Tenho traumas e bloqueios emocionais que me paralisam, principalmente para os que têm algum tipo de vício, excesso, compulsão, repetição na conduta, no padrão, tá? Desde o começo já saiu encabeçando louco ali, né? Tem uns candidatos ao CAPS aqui, uns de probleminha aí que tem que ser curado, né? E precisa muito mais só do que a vontade, precisa de ajuda externa aí para curar. Eu não vou desistir de nós e do nosso amor. Isso aqui é vocês ou é a pessoa? Quero que o nosso amor renasça. Frei Rogério tá dizendo aqui que tem muita gente aqui, não muita gente, mas algumas pessoas que vão se identificar que sabem que é pra você, tá? Que era relacionamento aqui onde você teve que lidar, né? Com um parceiro ou uma parceira com algum tipo de ou droga ou bebida, que a pessoa tinha algum problema aqui desse tipo de dependência, né? Ou de jogo. Principalmente aqui de entorpecente, substância, bebida. Você cortou um dobrado ou corta um dobrado com a pessoa, seja você mãe, esposa, namorada, noiva. Né? Muitas vezes você já pensou em largar de mão da pessoa, o Frei Rogério está dizendo aqui. E algumas pessoas já até largaram a pessoa de mão. E tem outros aqui que é algum problema psicológico, de transtorno, de personalidade, ou emocional, que as pessoas já estão se afastando e talvez você se afastou por isso também. Uma repetição. Tenho medo de entrar em contato. Isso aqui saiu ali, volta na consulta que vocês vão ver. Alguns estão com muito medo mesmo. A pessoa não sabe como você vai tratar ele ou ela. Consciência pesada, amargura e frustração. Temos aí alguns que pisaram na jaca feia, né? Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos. Inclusive ali, eu disse, tem alguns que stalkeio, até em rede social busco saber. E ali na lembrança, nostalgia, saudade da estrela, é isso aqui mesmo. A pessoa fica olhando fotos, lembrando, ou foto impressa, ou foto que tem no celular, ou corre para sua rede social para ver uma foto se ela apagou todas as suas fotos e não tem mais. É só você adaptar. Ó, eu me lembro
do seu beijo doce e quando você me beijava devagar. Era o seu carinho, né? O seu toque era curativo para alguns, curava os traumas, acalmava, tranquilizava. Só que você não é psicólogo ou psicóloga de ninguém. Tem problemas e BOs emocionais que essa pessoa às vezes tem que tratar com ela mesma e que você não tem o poder de transformar e curar. É ela que tem que fazer o esforço de querer tratar isso, né? Primeiro pelo próprio bem-estar dela e depois para que ela consiga conviver dentro de um relacionamento de uma forma saudável, seja um relacionamento afetivo, com as pessoas no geral, com família, com quem for. Tudo que vejo me lembra você. Saudade, realmente, tem saudade, saiu na mesa ali, a estrela, né? Tem saudade, para alguns tem até ciúmes, posse, né? A pessoa fica lá suspirando e talvez se alimentando de tentar saber de você, rastreando você desesperadamente numa rede social, numa abstinência de você. Porque tá com saudade, mas talvez às vezes é orgulhoso, não quer voltar atrás, ou tem essas problemáticas emocionais de vício, né? Não sabe como você vai receber, se você acreditaria ou daria uma nova chance. Para muitos é orgulhoso demais para fazer esse tipo de coisa, né? Montou uma imagem lá que quer sustentar, vai saber, tá? Silva, S de Silva, Solange, o Rogério tá falando aqui, tá? Soledad, Silvio, Silvia. Então vamos ver aqui, ó, tenho traumas e bloqueios emocionais que me paralisam. S de saudade lá também, né? Agora que eu me liguei. Tenho medo de entrar em contato. Eu não vou desistir de nós e do nosso amor. Consciência pesada, amargura e frustração. Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos. Quero que o nosso amor renasça. Tudo que vejo me lembra você, saudade. Eu me lembro do seu beijo doce quando você me beijava devagar. Tem uma informação aqui para alguns que o Frei Rogério acabou de dar, tá? Se essa pessoa que você mentalizou já tá com outra, trocou você por outra, ou tá iniciando algo com alguém, essa pessoa ela tem um modus operandi, tá? Os mesmos lugares que ela levou uma ex tal X, ela levou você e agora ela vai fazer o mesmo com essa pessoa, como se ela quisesse reescrever a história com você, com essa nova pessoa, como se ela quisesse subscrever. Então ela vai levar nos mesmos lugares, naquele mesmo lugar que comia tal coisa, naquele mesmo lugar que vocês foram, ela vai tentar subscrever, ou ela está tentando, é isso que o Frei Rogério está dizendo, subscrever a sua história, até para que ela sofra menos, tentando fazer essa pessoa substituir você de alguma forma, para ela tirar você da cabeça, da obsessão, do campo mental. Então é como se ela tentasse exatamente isso, reescrever uma história subscrevendo o que ela viveu com você, com essa pessoa. Então ela está tendo os mesmos comportamentos, falando as mesmas coisas, chamando do mesmo apelido, levando nos mesmos lugares, tentando reproduzir a sensação que tinha com você e tentando apagar você da narrativa, do psicológico dele, substituindo por outra pessoa, mas não está conseguindo. Tá? É como se essa pessoa tentasse realmente no desespero fazer isso. Só que ela não consegue. Aí ela não consegue, ela faz o quê? Ela vai lá e fica procurando saber de você na internet ou por alguém, né, escondido, sem ter coragem de assumir para ela mesma que não consegue apagar você da história dele ou dela, que você foi importante, que você não era só mais uma. Então, se essa pessoa está com alguém, ficando, iniciando, ou trocou você por outra pessoa, saiba que para alguns ela está tentando fazer isso desesperadamente. Tá? O senhor quer que tire esse aqui? Ok. Ó, sempre acabo sabotando a mim mesma e a minha felicidade, tá? Essa pessoa tá fazendo isso. Talvez ela já fez com você, ela sabotou. E agora ela tá tentando reescrever uma nova história em cima dessa história antiga com você, com uma pessoa nova, mas fazendo as mesmas coisas. Levando nos mesmos lugares, né? Comprando as mesmas coisas, para ver se você vai ter a mesma reação ou se ele vai ter a mesma sensação que tinha com você. E não vai, porque você é única. Cada ser humano é único. Né? De repente ele vai esperar que a pessoa tenha uma reação X, ou ele vai tentar provocar uma reação X, como você teve ou teria,
E aí se frustra, se desaponta porque não é o mesmo, porque não é igual. Ou então ele fica procurando motivos e coisas. Vou dar um exemplo, a pessoa leva bem isso aqui que o Frei Rogério está falando, tá? É importante porque vai identificar quem é a pessoa, para quem é essa mensagem. A pessoa levou todas as vezes num lugar X, bonito, tá? E no final do passeio, todas as vezes ele procurou fazer uma determinada coisa, caçar uma briga, uma discussão, alguma coisa. É como se fosse para sabotar, que nem diz aqui, ó. Aquela felicidade que teve durante o dia todo terminou com um acontecimento ruim, negativo, tá? E a pessoa reproduz isso com todas. Então, se ele tem uns traços aqui de transtorno narcisista, etc., ele se auto-sabota mesmo, porque ele leva a pessoa naquele lugar, né? Que ele levou todas as outras pessoas, passa um dia bom, no final do dia ele faz algo, ele puxa uma briga, algo traumático, para invalidar aquele dia feliz ou para garantir que você tá na mão dele. Eu sou responsável pela sua felicidade ou infelicidade. E aí ele faz com todas a mesma coisa, ele repete o mesmo padrão. Sabe, aquela pessoa tipo narcisista que tem aquela mania de todas as datas comemorativas ele estraga de propósito, né? É o seu aniversário, ele te chama pelo nome da ex. Eu já passei por isso, né? De propósito, para magoar você naquele dia importante, para tentar sabotar aquele dia, para fazer você lembrar de uma coisa negativa naquele dia. Aí chega no Natal, passa o dia todo bem, quando é no fim do dia que vai chegar a ceia de Natal, ele faz alguma coisa, ele procura uma briga, ele causa um transtorno para depois, lá no fim, ele consertar. Ele já traumatizou você, ele estragou aquela data, ele estragou o Natal, ele estragou o Ano Novo, ou ele deu um presente que frustrou você, um presente que humilhou você naquelas datas. E é uma repetição, a pessoa faz isso em todas as relações e ela acaba sabotando ela mesma e a felicidade dela, porque ela sempre repete os mesmos padrões, tá? Chegou ao ponto, eu já passei por isso, da pessoa, eu me livrei da pessoa e lá na rede social dela, milênios atrás, a pessoa estava chamando a pessoa nova, a vítima nova, com o mesmo apelido que ela me chamava. Porque ele tinha esperança que se eu stalkeasse, eu ficasse brava vendo aquilo, me sentisse triste, desvalorizada, e ao mesmo tempo ele está seguindo o mesmo padrão de repetição com todas. Porque para ele não fazia diferença, para o narcisista que eu me relacionei não fazia diferença. A pessoa era só um objeto, ela não era um sujeito. Então eu vou chamar todos do mesmo apelido. Né? Se eu chamei a fulana lá de princesa, você é a princesa, a próxima é a princesa. Né? Ou então ele descaracteriza, despersonaliza a pessoa. Era a número 1, a número 2, a número 3, a número 4. Ou ele bota todas no mesmo balaio. Eu tive 5 Marias, 2 Joanas, 3 Priscilas. Então tem muito isso que o Frei Rogério quis sabotar, quis pontuar dessa sabotagem. Que algumas pessoas aí, o que você trouxe para a mesa, faz com ela mesma e com a felicidade dela. E por consequência, fere você, ou na sua dignidade, né, ou na sua autoestima, e a pessoa segue isso como um padrão. Então, se você reconheceu a pessoa, que me contem, que quando o Frei Rogério dá essas coisas pontuando, é porque tem alguém que vai se identificar com aquilo ali. E agora ele está tentando reescrever a história, subscrevendo essa história com a pessoa nova, com a pessoa que ele trocou, com a pessoa que ele está iniciando, para tentar justamente fazer isso, que você era só mais uma, você não tinha importância, você não controla ele não vai ficar obcecado por você, você não tinha importância. É desespero? É. Significa, se a pessoa tem um traço narcisista, patológico ou tóxico, que ela está colapsando na psique dela. Então ela procura desesperadamente esse tipo de válvula de escape. Não consegue, ela vai lá vigiar você na internet. Para pelo menos ela ter uma sensação de que ela ainda controla algo, mesmo que invisível, à distância, né, monitorando sua vida. Mas o narcisista nunca vai admitir que ele colapsa desse jeito. Né? Aquela pessoa que fica tentando mostrar que está muito feliz, muito eufórica, postando demais, postando demais, postando demais, para esconder justamente o que está sentindo. Ela precisa ter uma válvula de escape que dê essa saciedade.
Até para não se sentir controlado de uma certa forma por você, pelo sentimento por você, ou que você venceu ele no jogo dele, ou que você descartou você, rejeitou você, não quer mais, você não fala mais, você não procura mais, você não correu atrás. É desespero. Pois me contem, tá bom? Não saia sem se inscrever, dá uma olhada se continua inscrito, se o sininho tá ativado na opção todas, tá bom? E me contem os babados. Minha gratidão, muita paz e muita luz.